O assunto das sementes vindas da China repercutiu essa semana em todo o Brasil. Mas como é que é isso? Nós aqui no Campos Gerais Rural fizemos um post que foi compartilhado por quase 1000 pessoas. E aí, muitas dúvidas. Se você receber essa semente, você queima? Você entrega para as autoridades? Você planta? O que fazer? E quais os perigos desse produto agora aqui no Brasil? A gente vai falar sobre esse assunto agora. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Fábio Schmidt, ele é diretor da IACG, também engenheiro agrônomo, e com o Luiz Antônio Schauer, Luiz Antônio. Ele é fiscal de defesa agropecuária da ADAPAR. Sejam bem-vindos. A gente tinha que fazer um bate-papo sobre esse assunto, né? Porque diante de tantos comentários, tantos compartilhamentos, a gente percebeu que precisava de algumas orientações, né? Precisava que a gente conversasse um pouco sobre isso. Bom, primeiramente parece coisa de filme, né, Fábio? Realmente. Tem muita gente que fala em bioterrorismo, tem os adeptos do sensacionalismo, tem gente que fala, por exemplo, o SDA nos Estados Unidos, que começaram a chegar esses envelopes há um tempo, identificaram que eram empresas virtuais que mandavam uma encomenda e assim que o recebedor recebia, ela poderia então entrar e classificar aquela empresa digital com 5 estrelas, por exemplo, para ganhar mercado, ganhar expressividade no mercado. O fato é que é muito estranho, né? Ninguém recebe sementes, né? Então, nos Estados Unidos foi identificado algumas sementes de olerícolas, algumas sementes ornamentais, que em tese não tinham riscos agronômicos mais severos, como doenças e pragas. Mas todo cuidado é pouco, porque se a gente for fazer uma análise fria, se realmente for alguma instituição tentando fazer um bioterrorismo, logicamente que nos primeiros pacotes não vai vir problema. Vai vir alguma coisa amigável se for criminoso, né? Não estou dizendo que seja, mas todo cuidado é necessário, né? Porque, por exemplo, se entrar uma planta daninha resistente, como é o caso do caruru, por exemplo, que tem no Brasil já, mas entrou muito aos poucos. Se uma planta daninha como essa ganha expressão, chega a ponto de inviabilizar a lavoura. Em alguns países que tem, por exemplo, essa planta daninha, o agricultor planta soja, se vier essa planta daninha, ele simplesmente tem que abandonar aquela cultura que não tem o que fazer. Então se perde safras, renda, né? É um risco bastante grande. E como essas encomendas não são direcionadas a determinado público, qualquer pessoa pode receber. Então a preocupação da gente levar essa informação à população, né? Ao pessoal que é leigo, porque o risco é grave, o risco é alto, né? Luiz, é bacana você estar aqui para a gente poder falar sobre, porque uma das questões que eu percebi das perguntas que o pessoal fez, né, nos comentários e tudo mais, é sobre a fiscalização, né? Um dos questionamentos foi como essas sementes chegam à mão do produtor rural? As sementes estão chegando na população do modo geral, né? E são sementes que a gente classifica como sementes importadas não solicitadas, né? E elas têm um alto risco fitossanitário. Então, quem receber essas sementes, eles devem entrar em contato com o órgão fiscalizador. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa é a ADAPAR, né? A ADAPAR tem em todo o estado. E entrar em contato com o fiscal para proceder à entrega dessa semente para o órgão fiscalizador, né? Então, ele vai entrar em contato com a ADAPAR. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa, a ADAPAR fica na rua Nestor Guimarães, 166. Pode entrar em contato por telefone e o fiscal vai marcar, ou a pessoa leva no local, ou o fiscal vai até
a residência ou o local onde está esse material para proceder o recebimento, para dar o encaminhamento que deve ser dado, que isso aí vai ser armazenado adequadamente e enviado para o Ministério da Agricultura. Então é muito importante que as pessoas que estão recebendo esse material, elas procedam com a entrega desse material. Porque, como o colega falou, o risco fitossanitário que está trazendo para o país é muito grande. E isso aí pode acarretar um problema enorme para a agricultura, para a saúde das pessoas, porque quem não está na agricultura, nessa atividade, não imagina o que é chegar uma nova praga, que até descobrir os controles, né, são gastos que são feitos, produções que são diminuídas, né, aumenta o custo produtor, aumenta os riscos, aumenta até o risco ambiental, porque muitas vezes tem que usar produtos agrotóxicos para ter um controle. Então, é muito importante esse procedimento. Não é correto queimar? Não se deve fazer isso, porque queimar, como é que tu vai queimar? A pessoa tem um incinerador, né? A pessoa não tem um incinerador. E muitas sementes, quando tu coloca o fogo nela, né, ela pode até sair da dormência e entrar em germinação. Ela começa a germinar. Então, quer dizer, a gente não sabe o que tem ali. Né? Se tem só sementes, se tem insetos. Né? Então, o procedimento deve ser feito a entrega na ADAPAR, aqui no estado do Paraná, para fazer os procedimentos que são corretos, para que não ocorra a disseminação de qualquer doença ou praga na agricultura paranaense. Fábio, entra um pouquinho dessa questão, até aí já envolve a questão política, internacional e tudo mais. Um dos questionamentos que eu vi ali também era com relação a como é que o Brasil lida com isso, né? Então, de repente, a gente está recebendo aí sementes que não sabe a procedência, que o pessoal coloca como bioterrorismo e tudo mais. E como é que o Brasil lida com isso, né? Com um país que tem uma relação comercial tão profunda, né? Já foi inquirido, né, a China sobre isso, se estariam vindo de lá, né? Porque os pacotes, pelo menos que foram identificados, estão escritos em chinês. Sim. O governo chinês falou que o código de barras que está nesses pacotes não é um código de barra usual na China. Sim. Então pode ser que nem esteja vindo da China. Agora, o mundo é um mundo globalizado. Você imagine em épocas de pandemia quantos milhões e milhões e milhões de pacotes são transportados por Correios, FedEx, DHL, né? Aqui no aeroporto de Pinhais aqui tem o Ministério da Agricultura, fiscaliza isso. Até nós estávamos comentando que tinha um cachorro que era especialista em sementes, que é o Thor, que nos deixou, tem outro agora, né? Mas você teria que ter um serviço de vigilância assim fora do comum. Você acha que a gente tem isso? Não, Brasil tem isso? Nós temos bons órgãos fiscalizadores, bons profissionais envolvidos, mas é praticamente impossível. Com narcóticos não se consegue. Vamos usar o exemplo dos Estados Unidos, que é a maior fiscalização do mundo, chegou primeiro lá, né? Então, pode vir em containers compartilhados, como estão vindo agora em containers, não só via aérea, né? Tem muita gente fazendo container compartilhado de importação, pode vir de N maneiras, né? Então, é humanamente impossível você conseguir fiscalizar tudo e todos, senão não teríamos nenhum tipo de problema aí, por exemplo, com narcóticos, né, que eu citei. Então, realmente é difícil, é um desafio grande, né, para
para as autoridades conseguir segurar tudo isso antes de chegar no destinatário final, mesmo porque o pacote pode vir com determinada declaração que tem lá dentro determinada coisa e não tem, tem essas sementes e tal. Então, ou vem escrito lá em chinês, que quem sabe ler em chinês para ver o que está lá no invoice dizendo que se é sementes ou outra coisa. Isso que está escrito é de fato que... É de fato. Então tem-se os raios-x e tal, mas eu imagino que até por jornadas reduzidas, pelas novas escalas e pelo volume mesmo de encomendas que se tem hoje, aí no mundo é praticamente impossível você ter 100% de assertividade, você não vai conseguir, né? E qual o objetivo? Qual o objetivo que vocês acham que isso está acontecendo? O que teria por trás dessa questão toda aí? Então, as primeiras informações que a gente teve, reafirmo, são informações americanas do Departamento de Agricultura deles, o USDA, que simplesmente eram pacotes que eles mandaram com sementes para conseguir pontuações melhores em e-commerce, que não tinha impacto nenhum, assim, poderia ser uma iniciativa, assim, entre aspas, bobinha. Sabe? Vou mandar, chega, recebo e tal. Lá, porque foi até agora para lá, eles não configuraram nenhum problema ainda, né? Mas aquela história, te devolvo a pergunta, no mínimo estranho. Estranho. Por quê? Né? No mínimo estranho. Então aumenta a precaução. Sim. Porque não se tem uma lógica em vir sementes. Poderia mandar um talco, poderia mandar qualquer coisa inerte, poderia. Então, por se tratar de um organismo vivo, né, a gente fica mais alerta ainda, né? Mais alerta ainda. Porque a importação de sementes não é proibida, né? Só que para ocorrer uma importação de sementes, quem deseja fazer isso deve solicitar para o Ministério da Agricultura essa autorização. Sim. E daí, qual é o país que vai importar? Né? Então, daí tem que ver qual o país que está importando para ver se lá tem as pragas que tem aqui. Se naquele país tem pragas que não tem aqui, já existem as restrições, ou o exportador lá vai ter que fazer uma mitigação, vai ter que fazer um controle e garantir que aquela praga não tem. Né? Então, quer dizer, a importação de semente é uma coisa complicada, né? É uma coisa rigorosa, que exige muita técnica, muita ciência e muito cuidado. Né? Então, é muito estranho essa questão aí de vir as sementes, né? Sem solicitação, né? E é grave para ocorrer um problema interno no país, não só no Brasil, em qualquer outro país que está recebendo. Principalmente em época de pandemia, né? A gente já está vivendo uma loucura e de repente esse tipo de coisa a gente fica mais assustado. Né? Eu lembro que, primeiro, só fazendo um gancho, né? Sim. As pessoas não devem descartar em hipótese nenhuma, principalmente mandar no lixo. Porque aí no lixo com certeza vai cair num aterro sanitário e aí vai ter condições propícias, né? O que eu quero falar é que nós estamos num clima subtropical. Sim. Então aqui praticamente o que vier de semente vai ter condição de desenvolvimento. Se for uma semente que precisa mais frio, nós temos em determinadas épocas do ano, mas mais calor nós também temos, umidade, períodos mais secos. Então nessa nossa região aqui, dos Campos Gerais, nós temos condição para o desenvolvimento de praticamente todas as espécies vegetais do mundo. Né? Então, essa é uma outra preocupação que nós temos que ter, porque se efetivamente isso for para o solo, for para um aterro sanitário, vai germinar. Vai germinar. Então, por isso, talvez até as pessoas que são do meio, né, compartilham tanto e se preocupam tanto. Eu acho que nunca um post foi tão em um dia, 2 dias, tomou a proporção tão grande, né? porque as pessoas sabem do risco que
que tem, né? É uma questão de risco, não vamos também fazer alarmes desnecessários, né? Mas é um risco que nós temos que gerenciar como qualquer outro risco aí, né? Temos que fazer o apelo, né, para todos que receberem esse material, as sementes não solicitadas, que entregue na Agência de Defesa do Estado do Paraná, para que se procedam as formas corretas para fazer o seu encaminhamento. Temos que fazer esse apelo, né, para que o Estado esteja protegido, né, a agricultura esteja protegida de qualquer risco fitossanitário que possa advir desse material que está vindo. Até uma das perguntas que tinha aqui, se é benéfica essa relação para o agronegócio da Brasil e China? Não, eu acho que não vai ter um impacto assim, mesmo porque, quando questionado o governo chinês, ele já falou que não é de lá que está vindo, Sim. né? Eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, principalmente no mundo dos negócios, dizer foi esse ou foi Sim. aquele, ou fazer acusações sem conhecimento total de causa. Isso vai para laboratórios oficiais, leva um tempo, aí, pelo menos 50, 60 dias para vir os resultados oficiais. Logicamente, a China é um dos maiores compradores do Brasil. Então, nós temos que proteger nossas relações comerciais com a China. Não é por causa de atividades isoladas de alguém que eventualmente está na China, que enviou alguma coisa para cá, que nós vamos ter choque comercial com a China. Sim. Mesmo porque, com a atual relação comercial China-Estados Unidos com bastante ruídos, né? Nós, como celeiro do mundo, estamos ganhando esse espaço, né? Então a gente preserva e tem que preservar as relações comerciais com a China, que é o nosso um grande comprador e um potencial com potencial de expansão em função desses problemas que teve aí no mundo aí ultimamente, e que vai favorecer a produção do Brasil, né? Muito bem, esse é um assunto que rende também, a gente pode ir acompanhando, então é mais ou menos 50, 60 dias para que essas análises a gente possa ter acesso? Certamente as análises foram realizadas, serão divulgadas, né? Porque isso aí é uma demanda de todo mundo. Todo mundo que né? tem interesse em saber. O pessoal vai ficar sabendo, com certeza, porque eu acredito que, como essas sementes exóticas, né? Aí, numa análise laboratorial, tu tem que ter comparativo, né? Para ver o que é, né? Quer dizer, deve ter uma dificuldade para fazer essas análises, não deve ser uma coisa rápida. Muito bem, eu agradeço a vinda de vocês até aqui no estúdio para a gente bater um papo, né? Fazia tempo que a gente não fazia uma entrevista aqui do estúdio do Campos Gerais, e a gente continua acompanhando. Por favor, se vocês tiverem outras informações e puderem nos informar, a gente também informe os seguidores para que eles acompanhem, né, e possam continuar aí a ajudar, né, nessa luta aí de repente bloquear o que vem de fora e a gente poder estar seguro, né? Como você falou, né, o celeiro do mundo também, todo mundo fica de olho, né? Com certeza. Nós temos que nos preocupar, né? Foi um árduo caminho para chegarmos nesses níveis de produtividade com sustentabilidade, com modelos tecnológicos que são exemplos para o mundo, né? Com preservação ambiental aí de quase 70% do nosso meio ambiente natural. Então, logicamente que no mundo competitivo, o Brasil, na produção de alimentos, você pega um ano em que é estratégico para o mundo ter alimentos, né? A gente está vendo assim uma demanda por importação de alimento fora do comum. Sim. Que os países que dependem de importação de alimento estão tentando importar cada vez tudo que conseguirem, antecipar as importações por causa de um risco iminente até de falta de alimentos em função, não digo de falta de produção de alimentos, mas falta de logística, Sim. falta de redistribuição em função da pandemia, né? Então, logicamente, o Brasil, que tem o carro-chefe do agronegócio, ele fica mais
nos holofotes aí, né, do mercado mundial. E como diria um professor meu de planejamento estratégico, o mundo é mau, né? Os negócios, o mundo dos negócios nem sempre é muito leal, às vezes ele é cruel, né? Então a gente tem que tomar precauções sim, porque o impacto é muito grande, né? Um dos objetivos da fiscalização é melhorar cada vez mais o status fitossanitário da produção paranaense, para com que isso, o produtor paranaense tenha mais condições de competir no mercado internacional, que não é um mercado fácil de conquistar. Muito bem. A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se você tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí, a gente encaminha para os nossos entrevistados. A gente vai procurar responder esses questionamentos que vocês já fizeram aí nos posts anteriores. Agradeço a você que compartilha nossos conteúdos, que interage com a gente, é importante, porque esse é um trabalho feito com muito rigor, feito por uma equipe que cuida e que checa as informações e que leva para vocês um conteúdo de qualidade. Então, continue aí nos seguindo nas mídias digitais. Se ainda não nos segue lá no YouTube, vai lá no YouTube, ativa o sininho, se inscreve para você receber todos esses conteúdos em primeira mão. Tá legal? A gente fica por aqui porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!